Hoje o assunto é Revolução Francesa. Eu começo falando sobre o significado da palavra. Revolução significa mudar radicalmente, e foi justamente isso que aconteceu no período. A França tinha se envolvido antes dessa revolução com na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, também tinha financiado os Estados Unidos. Isso trouxe uma crise econômica muito séria, sem contar os gastos no Palácio de Versalhes, pois os nobres e nem o clero pagavam impostos. Temos também um problema na colheita, estavam vivendo um período de inverno intenso. Isso trouxe e fez com que a revolução tomasse cada vez mais forma. O iluminismo também era uma característica do período. O iluminismo estava em ascensão através da figura dos burgueses da época. Estes buscavam mudar todo o sistema porque estavam extremamente incomodados em somente eles pagarem impostos. O rei da época era o rei Luís XVI, casado com Maria Antonieta, e o rei tinha uma fama de não ter muito pulso firme. Para piorar tudo, ele chega a demitir Jacques Necker, que era um iluminista que estava alinhado aos interesses da burguesia. Começando toda essa situação, você tem uma sociedade estamental, uma sociedade onde não é possível mudar de classes. Você tem o primeiro estado, o segundo e o terceiro, sendo o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povo. Dentro do terceiro estado estavam todos os burgueses. Isso, cada vez mais, essa insatisfação por parte deles de ter que pagar impostos vai ganhar mais intensidade, mais corpo para que então a revolução de fato aconteça. O rei convoca a Assembleia dos Notáveis, onde só existia a participação do primeiro e do segundo estado, logo não resolveram muita coisa. Então Jacques Necker convoca a Assembleia dos Estados Gerais, onde então sim haveria a participação dos 3 estados. Logo, acontece uma desproporcionalidade nos votos, pois cada estado tinha direito a um voto. O primeiro e o segundo estado estavam alinhados e o terceiro estado fica de fora, já que tinha apenas um voto. Logo, o rei manda dissolver a reunião, causando No dia 14 de julho, acontece a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, que foi algo muito significativo, pois a Bastilha ela era um símbolo da representação do antigo regime. Os revoltosos assassinam um guarda do rei, onde cortam sua cabeça, e a partir dali fica claro que não tinha mais volta. A revolução de fato estava acontecendo. Muitas revoltas também acontecem no período. Nas assembleias, nas reuniões, também era comum os jacobinos ficarem à esquerda e os girondinos à direita. Isso trouxe para os próximos anos uma noção de viés político, direita e esquerda, que nasceu na Revolução Francesa. Na Convenção Nacional é decidido sobre a abolição da monarquia, instaurando então de fato a República na França. A maioria dos que tomam o poder são jacobinos, sob a figura de Maximilien Robespierre, que estava cada vez mais sanguinário, condenando milhares de pessoas à guilhotina. Joseph Guillotin decide criar essa máquina, onde as pessoas condenadas teriam uma morte rápida e eficaz. Maximilien Robespierre fica cada vez mais autoritário, e na época circulava o jornal L'Ami de Peuple, onde eram publicados pessoas que deveriam morrer na guilhotina. Você tem um período de grande terror, o período de terror, onde foi criada a lei dos suspeitos, onde pessoas eram condenadas apenas por ser consideradas conspiratórias do regime. Você tem a abolição da escravidão nas colônias e também o sufrágio universal masculino. Finalizando, você tem a reação do 9 Termidor, que foi um golpe dos girondinos contra os jacobinos. Os girondinos tomou o poder
Robespierre é condenado à morte, dando início à fase do Diretório, que vai de 1794 a 1799. Mais pra frente, você tem então, finalizando a Revolução, o golpe do 18 Brumário dado por Napoleão Bonaparte, que passa a comandar a França a partir de então. Logo, você tem a Era Napoleônica, que aí já é assunto para outro vídeo. Eu encerro por aqui, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!